Música, por favor. Y ahora pasamos a escuchar a alguien a que yo iba a presentar, pero al que ustedes conocen muchísimo mejor que yo. Tan es así que necesito la chuleta. Guillermo Campos, en la actualidad es secretario de Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, pero tiene una amplia trayectoria profesional y política. Fue en su día vicealcalde de su ciudad natal, que creo que es Campinas. Ha sido diputado federal en el Parlamento brasileño durante 2 mandatos, ha sido presidente de la Sociedad de Correos Nacional y, entre otras cosas, en el año 2023 asumió la superintendencia del Ministerio de Agricultura en Sao Paulo y desde julio de 2024 ostenta la Secretaría de Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil. Muchísimas gracias por tu presencia aquí, Guillermo, y por supuesto, pues tienes la palabra. Gracias. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês que se deslocaram dos seus países, vieram nos prestigiar e ter a oportunidade de conversar sobre o seguro aqui no nosso Brasil. Sintam-se todos abraçados pelos 220 milhões de brasileiros e sejam muito bem-vindos ao Brasil. Juan Carlos, obrigado pela oportunidade de trazer esse congresso acá Brasil e que a oportunidade de estar acontecendo um congresso para se falar de seguro rural aqui no Brasil é fantástica. Agradecer ao Pedro Loyola pela organização, a equipe do MAPA que participou, capitaneada pelo nosso secretário executivo adjunto, o Kleber, a equipe que cuida do seguro rural brasileiro aqui no MAPA, capitaneada pelo Diego. Tem aqui o Wilson, que é a memória e a história viva do Ministério, o Tete, que nos brinda com toda a sua experiência, a assessoria especial ao ministro. O ministro Carlos Fávaro ontem foi muito feliz e foi muito assertivo nas suas palavras, na sua colocação a respeito da importância do seguro para o Brasil. E hoje eu vou fazer uma breve apresentação, porque vocês já tiveram a oportunidade de ver muito do que já foi, do que será mostrado aqui ao longo dessas apresentações. Começando pelo ZARC. Ontem tivemos a presença da nossa presidente da Embrapa, a Silvia, que fez uma apresentação fantástica, mostrando tudo que a Embrapa faz e, especificamente, mostrando o ZARC, que é uma demanda necessária do Ministério, que teve a feliz oportunidade de ter, em um pesquisador, numa área específica da Embrapa, trabalhos desenvolvidos, que evoluiu para um plano de governo, que ajudou em muito na diminuição do risco para a concessão do seguro, para a concessão do nosso PSR, que é a subvenção que o governo brasileiro faz ao produtor rural. Temos o nosso PSR, que é essa subvenção, e temos também o Proagro, que é focado muito mais nas pequenas propriedades, que é capitaneada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, o MDA. O ZARC é uma ferramenta de tecnologia, usando imagens de satélite, usando série histórica, usando as melhores práticas que indica, efetivamente, por área, as melhores épocas para plantio.
um pequeno exemplo, aí mostrando os decêndios onde são recomendadas as datas para plantio, espalhadas aí pelo Brasil. Todos esses dados são públicos, todos vocês podem ter acesso, é algo que nós temos que nos orgulhar muito e temos que levar isso para o mundo, porque é um belo exemplo brasileiro. O PSR. Na abertura, tivemos a presença do ministro Roberto Rodrigues. Ele é o pai do PSR. Ele que, no seu mandato enquanto ministro da Agricultura, criou, e de lá para cá, o programa vem sendo cada vez mais bem trabalhado e elaborado. E agora, temos a felicidade de tê-lo num evento como esse, para falar de seguro e poder usar. Chegou aí a nossa referência. Uma salva de palmas para o ministro Roberto Rodrigues. Ele, se já abençoou lá atrás com a criação do PSR, vai abençoar agora com tudo aquilo que nós estamos aprendendo com vocês e podemos estar implementando para a proposta de seguro que será apresentada junto com o Plano Safra ao final do mês de junho. As características do Plano Safra, mais uma vez, todas essas informações são públicas. Aqui nós fizemos uma compilação para essa apresentação e poder falar um pouco com vocês. Tem base legal, tem governança, tem uma abrangência muito grande, tem, no momento, 17 seguradoras habilitadas e que, na sua subvenção, viabiliza o seguro em diversas áreas. Se não fosse pelo PSR, a cobertura de seguro aqui no Brasil estaria em muito, mas muito debilitada. E o seguro, como foi exaustivamente dito ao longo de todas essas palestras, esses dias, é um insumo, é uma necessidade. O seguro faz parte da atividade agrícola. Como funciona? Ele é muito prático na sua operação, em conjunto seguradora e o nosso ministério, com a nossa equipe, existe todo um processo já automatizado que flui de uma maneira muito célere, muito automática. Os números do nosso PSR, a subvenção, o ano passado, quanto o governo federal aportou da ordem ali de R$1 bilhão. Esse valor vem se repetindo ao longo dos últimos anos e é o valor que está proposto para este ano também. O número de apólices, a área segurada, o valor segurado muito representativo, o prêmio, tudo isso, mais uma vez, disponível junto às informações públicas que o mapa disponibiliza. O resumo de tudo é esse slide. 80% das apólices até 80 hectares. A importância segurada, 80% até 500 mil. E 80% na quantidade de beneficiários, a subvenção vai até R$20 mil. Esses são os números macros do que o PSR cobre. E ele tem uma abrangência muito expressiva. Esses são os números macro de 2006 até hoje. Números expressivos pelos valores, mas ainda muito pequenos diante de tudo aquilo que representa a agricultura aqui no Brasil.
os 28 bilhões pagos nas indenizações, é um valor muito expressivo, e os últimos 5 anos, como foi dito, principalmente aqui na última apresentação, foi um período muito difícil para todo o setor. Um período que deixou todo mundo escaldado. Todo mundo se lembra bem desses últimos 5 anos. Aí, como ele se espalha pelo Brasil, também, como foi exaustivamente falado ao longo das apresentações, uma concentração sul-sudeste, descasado com a grande produção que existe no centro-oeste. Essa constatação bater o olho e chegar a essa conclusão. O diagnóstico todo mundo tem. O diagnóstico todo mundo tem e vê os enfrentamentos que teremos que fazer para essa próxima fase. Mais importante que o valor é a previsibilidade da liberação do recurso. Nós temos sofrido muito, mas muito mesmo, nos últimos anos, com contingenciamentos por parte da Fazenda dos recursos do Plano Safra, do seguro rural. Esse contingenciamento atrapalha muito a vida de todo mundo que trabalha com o seguro rural aqui dentro. E atrapalha a nossa vida dentro da Secretaria de Política Agrícola. Essa previsibilidade tem que estar muito firme para que nós tenhamos cada vez mais sucesso na oferta do seguro. Foi falado do projeto de lei no primeiro painel de hoje, onde tivemos a presença do senador Jaime Campos, o relator do projeto da senadora Tereza Cristina. E com a grata notícia que ele estava aguardando esse congresso para receber mais informações, conhecer mais experiências para ajudar na formulação do seu relatório. E que, a partir daí, ele vai apresentar, e já está combinado com a mesa do Senado, de uma aprovação muito rápida e encaminhamento para a Câmara. É fantástico e vem muito ao encontro da necessidade dessas mudanças. Não vou me ater nos outros detalhes, hein? O principal foi a notícia de hoje. Essa notícia de hoje, de como a política está tratando esse assunto, é o que mais temos que saudar. Tivemos a presença do presidente da Frente Parlamentar de Agricultura, o deputado Pedro Dupion, deputado Alceu Moreira, deputado Arnaldo Jardim. Todos eles competentes, muito atuantes no setor e que têm um foco muito atento para a questão do seguro rural e do Plano Safra. E, paralelo ao PSR, nós temos o Proagro, que é de um tamanho, do ponto de vista do que o governo desembolsa, muito maior que o PSR, e de um alcance focado aos pequenos produtores rurais. Um comparativo de como é que são os números de cada um. Vocês podem ver as diferenças na importância segurada por um e por outro, nas áreas de um e de outro, e na quantidade de apólices, e no quanto que foi colocado em recursos em um plano e em outro plano. De 1 para 6. Chegou a ser de 1 para 10. Existe aí um desbalanceamento entre esses recursos, entre esses dois programas que focam na questão do seguro. E é algo que nós temos que trazer à luz para que possamos estar conversando e achar a melhor solução para o seguro aqui no Brasil. Do jeito que está dividido, não está legal. O Banco Central não é seguradora. O Banco Central hoje assume uma função que é de vocês. Eu diria que é uma anomalia. Atende uma parcela significativa que tem que ser olhado com muito cuidado,
que são as pequenas propriedades dos grandes produtores de pequenas propriedades. Nós temos que ter um olhar muito atento com esse público. Música, por favor.